Olá, estamos juntos para estudar o nosso módulo de modelos atômicos, estrutura atômica. E nós vamos iniciar com a origem da teoria atômica, a ideia filosófica de átomo que já está presente na Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, nós já temos o conceito filosófico de átomo como unidade fundamental da matéria. Ainda que, como nós vamos ver, esse conceito de uma entidade mínima e fundamental para toda a matéria não era unanimidade. Com o filósofo Leucipo, nós já temos essa ideia, esse conceito filosófico de átomo como uma partícula constituinte de toda e qualquer matéria. Demócrito foi o primeiro filósofo a usar a palavra átomo, e essa palavra foi usada como uma partícula indivisível da matéria. Mas nem todos os filósofos acreditavam que existia uma entidade que seria fundamental e originária de qualquer matéria. Por exemplo, os grandes filósofos Platão e Aristóteles, eles se opunham à ideia da existência do átomo. Então, aqui, na Grécia Antiga, nós não temos um modelo atômico, porque um modelo atômico precisa ser um modelo científico, baseado em resultados experimentais, e a partir da análise dos resultados experimentais, o cientista vai elaborar um modelo que possa interpretar aquelas verificações que foram feitas em seus estudos. Então, na Grécia, nós não temos ainda um modelo atômico, nós temos a ideia filosófica de átomo. O primeiro modelo atômico, ele surgiu em 1803 com o cientista Dalton. É o famoso modelo atômico de Dalton. É a primeira ideia científica de átomo, portanto, é o primeiro modelo atômico científico baseado em resultados experimentais. O Dalton elaborou os pressupostos do seu modelo atômico a partir dos seus estudos com gases, os seus experimentos com gases e também com diversas reações químicas. O Dalton elaborou, então, alguns princípios, dependendo do livro que você for estudar, você vai ver 4 ou 5 princípios. As ideias são as mesmas. O que muda é como essas ideias foram divididas em 4 ou 5 princípios. Mas os princípios em si são os mesmos. Aqui eu coloquei 4 princípios. Primeiro princípio: toda matéria é constituída de átomos indivisíveis e indestrutíveis. É importante a gente verificar se esses princípios que foram anunciados pelo Dalton são válidos ainda hoje, porque diversas questões já cobraram isso. Então, o primeiro princípio diz: toda matéria é constituída de átomos. Até agora, isso é verdadeiro. Ainda hoje, isso é verdade. A matéria é constituída por átomos. Aí, indivisíveis. Aí já está errado. Os átomos, eles não são indivisíveis. Existem partículas subatômicas, como, por exemplo, prótons, elétrons, nêutrons. Então, os átomos não são indivisíveis, não são a menor entidade da matéria, como acreditava o Dalton. Então, esse primeiro princípio já é falso. E ele diz também que os átomos são indestrutíveis, também é falso. Nas reações nucleares, por exemplo, numa fissão nuclear, um núcleo de um átomo maior é quebrado em 2 núcleos de átomos menores. Então, em transmutações nucleares, os átomos podem sim ter seus núcleos quebrados e transformados em átomos de núcleos menores. Então, o princípio 1 é falso. Hoje. 2. Átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa e nas demais propriedades. Então, o Dalton acreditava que o que determinava um elemento químico, as características de um elemento químico dependiam de sua massa. Esse princípio, atualmente, também ele é falso. O que é que caracteriza um elemento químico? Não é o seu número de massa,
que é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, não é o seu número de nêutrons, não é o seu número de elétrons. O que identifica um elemento químico é o seu número de prótons, que é a mesma coisa que o seu número atômico. Então, esse princípio está falso. Átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em número atômico, no número de prótons no núcleo. O que caracteriza um elemento químico é o número de prótons e não a sua massa e não o seu número de massa. Então, o princípio 2 também atualmente é falso. Terceiro princípio de Dalton. Os compostos se formam pela combinação de duas ou mais espécies diferentes de átomos, em uma proporção de números inteiros e pequenos. Isso é conhecido como a lei de Dalton. Em leis ponderais, a gente estuda a lei de Lavoisier, a lei de Proust, a lei de Dalton. Então, a lei de Dalton diz que uma reação química ela ocorre com elementos químicos reagindo numa proporção de números inteiros e pequenos. E isso é verdade. Quando uma reação química ocorre, na verdade, apenas os átomos se reorganizam para formar novas substâncias. Por exemplo, o carbono reage com o oxigênio, tanto pode formar o CO, que é o monóxido de carbono, como o CO2, que é o dióxido de carbono. O que vai mudar é a proporção entre os átomos de carbono e oxigênio para formar o CO ou para formar o CO2. Então, esse princípio 3 atualmente ainda é válido. Uma reação química, os elementos apenas se combinam numa proporção de números inteiros e pequenos para formar outras substâncias. Então, o princípio 3 é verdadeiro, ainda hoje. Ainda que alguns desses princípios a gente esteja provando que atualmente são falsos, eles representam um grande avanço para a época. Afinal de contas, né, são os princípios que levaram à elaboração do primeiro modelo atômico da história. Então, todos eles são fundamentais. Então, Dalton tem um papel fundamental na história da química e no desenvolvimento da química moderna. Então, uma reação química, quarto princípio, envolve apenas a combinação, separação e rearranjo de átomos. Até agora está certo. Quando uma reação química ocorre, apenas os átomos se combinam, se reorganizam para formar novas substâncias. Aí ele continua: os átomos não poderiam ser criados, nem destruídos ou convertidos em outros átomos. Agora, a partir daí, o princípio fica falso, porque nós temos as reações nucleares. Hoje em dia, átomos de novos elementos químicos podem ser criados, as transmutações nucleares. Ora, os últimos elementos da tabela periódica, né? Por exemplo, elementos 115, 116, 117, 118, eles não existem na natureza, eles não existiam na natureza. Eles foram sintetizados a partir de reações de transmutações nucleares. Então, são elementos químicos que foram sintetizados, foram criados pelo homem. Então, isso já torna o princípio falso. Então, ele diz que os átomos não poderiam ser criados, falso, nem destruídos, falso. Através de uma fissão nuclear, átomos são quebrados e transformados em átomos de núcleos menores ou convertidos em outros átomos. Isso é falso. Quando um átomo sofre uma reação, um elemento químico sofre uma reação de transmutação nuclear, por exemplo, emitindo uma partícula alfa ou uma partícula beta, ele se transforma em um novo elemento químico. Quando um átomo sofre uma reação de fissão nuclear, ele se transforma em novos elementos químicos. Quando um átomo sofre uma reação de fusão nuclear, ele se transforma em um novo elemento químico. Então, devido ao fenômeno da radioatividade e às reações nucleares, esse item 4 do Dalton também atualmente é falso. Mas como eu disse, esses 4 princípios foram fundamentais na história da química. Então, com isso, o Dalton chegou à elaboração do seu primeiro modelo atômico, que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. O que seria o átomo para Dalton? Uma esfera maciça, indivisível e neutra.
Indivisível significa o quê? Não existem partículas subatômicas. Então, para o Dalton, o átomo seria a menor partícula constituinte da matéria. Com isso, nós vamos avançar para estudar os modelos atômicos que vieram depois do modelo atômico de Dalton.